Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Futebol para Sempre. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre quais fatores fazem um jogador se tornar ídolo de um time. Já adianto que não é uma coisa simples de definir. Se inscreve se é a sua primeira vez aqui para fazer parte do time e deixa o like se gostar do conteúdo. Vamos começar! Como eu já disse, não é simples definir o que torna um jogador ídolo. Não existe uma lista de requisitos que precisam ser cumpridos, mas alguns contribuem mais e outros menos. Além disso, a idolatria é algo muito particular. É possível que um jogador seja ídolo de um torcedor e não seja de outro, ou mesmo que a idolatria tenha níveis diferentes. Para começar a entender, vamos primeiro olhar a definição do que é um ídolo. Segundo o dicionário, pessoa ou coisa intensamente admirada, que é objeto de veneração. É da natureza humana olhar para alguém que se admira como um ídolo, seja um jogador, cantor, escritor, criador de conteúdo ou qualquer outra profissão, mesmo as que não estão ligados ou à arte ou aos esportes. Analisando sobre a ótica do futebol, alguns fatores contribuem para o jogador se tornar ídolo do time. Por exemplo, a conquista de um grande título. Para você, um jogador que acabou de chegar no clube e já conquista um brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores, ele automaticamente se torna ídolo? Alguns diriam que sim e outros que não. A discussão é complexa. Outro exemplo, se for um jogador que a torcida não goste, ou então que é contestado e nunca sai do time, após a conquista, ele vira ídolo ou vai ser lembrado como um jogador que esteve no time campeão, mas que não se tornou ídolo? Claro, ganhar títulos importantes soma pontos para um jogador se tornar ídolo, mas só isso não é garantia. Vamos então analisar outro ponto: tempo de clube. Agora me responda, um jogador que está no seu clube há 10 anos é ídolo? Depende. Dificilmente um jogador fica 10 anos no clube, mesmo na reserva, se não for um bom jogador. Mas podem ser anos difíceis, lutando contra o rebaixamento, mais perdendo que ganhando, ou mesmo brigando na parte de cima da tabela sem conquistar algo. É possível o jogador ser ídolo nesses casos? Vamos usar Harry Kane de exemplo. O jogador ficou 10 anos no Tottenham e não conquistou títulos. Ele é ídolo ou não? Novamente, a resposta varia de pessoa para pessoa. O tempo de um jogador no clube, de fato, também influencia na questão de se tornar um ídolo, mas não garante. E isso nos leva ao terceiro fator que precisamos analisar: a identificação com o clube. O jogador pode ficar 10 anos no clube e não ter muita identificação. Outro jogador pode chegar e em menos de um ano ter uma identificação muito maior. O jogador que mostra raça em campo, que demonstra que realmente quer estar ali, que nas redes sociais busca estar bem com a torcida e que dá seu máximo para honrar a camisa que veste, ganha muitos pontos para ser ídolo. Outros fatores também são levados em conta. Deixar de sair do time em um momento conturbado, como luta contra o rebaixamento, por exemplo, ou mesmo o rebaixamento em si. Quando o jogador retorna ao clube após voltar da Europa ou de mercados alternativos. Quando ele recusa propostas boas pelo propósito de continuar no clube e ajudar o clube em momentos de crise, de diferentes formas. Todos esses são gestos que os jogadores não precisam fazer, afinal, são trabalhadores e devem buscar o que entendem ser melhor para suas carreiras. Mas, diferente de outras profissões, no futebol há essa identificação com o lugar que você está. E mesmo rara, quando acontece, o jogador cai nas graças da torcida e vice-versa. Também não é um fator determinante, mas assim como os outros dois fatores, também ajuda muito no contexto geral. A resposta então, para o que torna o jogador ídolo é: não há uma resposta exata. Mas se o jogador honra a camisa que veste, luta pelos objetivos do clube, seja quais forem, e de alguma forma marca seu nome na história do time, é muito provável que ele se torne um ídolo, se não de todos, pelo menos de alguns. A admiração de quem alcança grandes feitos é o reconhecimento da dedicação em alcançar algo que nem todos conseguem. Por isso, os ídolos são poucos. E também é por isso que devemos valorizá-los.
E para você, o que torna um jogador ídolo? Comenta aí qual que é o principal ídolo do seu time. Obrigado por terem assistido até aqui. Se gostaram, se inscreva no canal e deixe um like. Valeu galera, tamo junto e futebol para sempre!